Vamos começar a semana bem nessa segunda-feira. Nós vamos falar de três coisas específicas, tá? Como é que os decretos têm sido recebidos tanto pela Polícia Federal quanto pelo Exército e seus efeitos. O que tem de cagada nos decretos, seja escrito ou não escrito. E, claro, o PL 3722. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos para que a gente tenha maior repercussão. Lembrando de deixar nos comentários a sua sugestão para aprimorar o nosso trabalho. Então, primeiro eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Cheguei no escritório hoje, a primeira coisa que eu fiz foi assistir o vídeo que está aqui atrás do Diário do Atirador, do Thiago. E depois de assistir o vídeo me caiu uma ficha muito grande, cara. Tipo, em algum momento aí eu perdi o foco de prestar mais atenção em algumas coisas. Então vocês me desculpem. Terminei de assistir o vídeo muito puto comigo. Falei, cara, vou meter alguém no pau. Porque o advogado, quando tá puto, ele arruma alguém para processar. Vou meter alguém no pau. Vou entrar com alguma ação popular, algum mandado de segurança, alguma coisa eu vou fazer. Vou arrumar uma confusão. E aí peguei todos os pontos que o Thiago fala lá e fui repassar os olhos. E aí eu vi que eu deixei passar um negócio muito, mas muito grave mesmo, que é a questão da aquisição. Eu, por negligência, tinha entendido que aquelas exigências para aquisição de todas as certidões lá que a gente tem que juntar para renovar o CR, só seriam necessárias a cada 10 anos. Mas pelo texto ali, você vê que o texto está uma merda mesmo e vai se exigir para aquisição de todas as armas. Então esse foi o cagado do decreto. E eu comecei a dar uma lida em tudo de novo e esfriar a cabeça, coisa que não deu. E eu identifiquei três problemas aqui que eu vou dividir com vocês e vou sugerir um jeito da gente tentar resolver, tá? O primeiro problema é o jeito que o Exército e a Polícia Federal têm recebido os novos decretos, as cagadas que estão nos novos decretos e a tramitação do 3722. Primeiro vamos em relação ao Exército e à Polícia Federal. Já ficou bem claro que o governo mudou. Caso os agentes da Polícia Federal e os militares não tenham percebido, não é mais o PT que governa. Parece que eles não perceberam. Nós temos um governo federal que é quem manda ou deveria mandar, tanto no Exército quanto na Polícia Federal, pró-armas, tá? E a grande maioria dos indeferimentos, quer você entenda ou não, eles são ideológicos, sim. Eles falam, quando negam um requerimento seu, nós somos taxativos aqui, nós somos positivistas. O que está na lei a gente defere, o que não está a gente indefere. No entanto, isso não é verdade. Por exemplo, não existe nada dizendo que o seu exame para aquisição de arma tem que ser com a mesma arma ou com o mesmo calibre da arma que você está adquirindo. Não tem esse dispositivo. Mas se você chegar lá, eles falam, não, nós vamos indeferir se for com calibre diferente, porque tem que ser com a mesma arma ou maior. Aí você fala, então me dá o dispositivo quanto a isso. Eles não têm esse dispositivo, é um entendimento. Agora, para te favorecer, não existe entendimento, é só para te prejudicar. Então, para resolver isso, o que precisa? Precisa alguém do governo entrar em contato ou mandar o Exército e a Polícia Federal começar a respeitar, assim, uma hermenêutica pró-atiradores, pró-cidadão de bem e não pró-desarmamento, como tem sido e sempre foi. Então esse é o problema. A postura ideológica de algumas unidades do Exército, algumas regiões militares, e a postura ideológica da Polícia Federal, porque com o que está lá já tem ferramenta suficiente para conferir o porte para todo mundo. Tá? Mesmo essa lei bosta que tá, se você despir o agente público do seu viés desarmamentista, ele consegue te dar porte, sim. É simples, se a próprio decreto reconheceu que algumas categorias estão em situação de risco, ele pode pegar e falar, olha, ao que parece essas categorias estão em situação de risco mesmo e defere o porte. Então, o grande bloqueio da aplicação dos decretos, mesmo do jeito que estão, mesmo essa lei porcaria do jeito que está, é o bloqueio ideológico de alguns funcionários públicos, sejam eles militares, sejam eles da Polícia Federal. Como é que resolve isso? Bom, nós vamos ter que pressionar o presidente nesse caso, não estou dizendo somos contra o presidente, não, a gente está exigindo um direito nosso que é legítimo, para que ele exerça o poder da sua caneta BIC e, com uma ligação, determine que o governo mudou, não estamos mais sob a égide do PT, para que pare com esse bloqueio ideológico a restringir nossos direitos, seja o Exército, seja a Polícia Federal, nesses dois pontos.
Agora nós temos um outro ponto, que é a cagada que foi essa sucessão de decretos. A redação desses decretos está um lixo, tá? Eu passei batido pelo parágrafo 3º, do parágrafo 2º e 3º do artigo 3º do 9846, que é esse que exige essa montoeira de documento para toda aquisição, porque não entrava na minha cabeça que alguém poderia ter tido uma ideia de jirico tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de pegar e exigir de um atirador que ele passasse por essa via crucis toda vez que fosse comprar uma arma. Não entrava na minha cabeça tamanha imbecilidade, mas tá lá. Igual a questão da proibição de arma longa para todo mundo no Sinarme. Não entra na minha cabeça aquilo, mas tá lá. O que isso é? Isso é cagado. E como que você resolve cagado? Você vai cobrar de quem é o responsável pela cagada. E quem que está sendo o responsável por essa montoeira de decreto? É o Onyx Lorenzoni. É ele que está à frente de tudo isso. Então o que nós vamos fazer, todo mundo, a partir de agora? Vamos cobrar que o Onyx Lorenzoni corrija os decretos. Nós queremos um novo decreto. Nós queremos um decreto para corrigir todas essas falhas que estão nos decretos anteriores. E pelo amor de Deus, liga para um CAC, tá? Para de utilizar como fonte agente da Polícia Federal, militar do FSPC, que esse pessoal tem uma mentalidade restritiva. Vai na ponta de lança, vê alguém que escreve a respeito, pega pede sugestão para o Benê, para o Fabrício Rebelo, para o César Mello, para qualquer um desses aí, e vê a situação, onde que está o erro, como que está o erro, tá? Já tem um monte de gente escrevendo e mandando aí para vocês, então pensa e corrige. Essa questão da arma longa para o produtor rural, vocês acabam com o produtor rural. Você vedando a arma longa no Sinarme, vocês tiram completamente o direito de defesa. Essa questão da proibição de arma longa para todo mundo é uma excrescência, é um absurdo. Então, vamos cobrar para que o Onyx Lorenzoni resolva isso aí. Tem outra cagada também em relação à validade da autorização de importação nos artigos 34 e 37 do decreto 9847. Além de várias outras que têm que ser corrigidas sim, tá? E nós vamos parar agora para poder pegar e ver ponto a ponto do que está errado nesses decretos e tem que ser arrumado para ontem. Além disso, tem região militar que está se recusando a emitir guia de tráfego e aí pronto, fudeu o seu porte de trânsito. Tá? Fudeu o seu porte de trânsito. Então isso aí, essa postura é ideológica, isso aí você resolve com uma ligação. Tá? Então tá faltando alguém fazer essa ligação. Agora essas cagadas de erro de redação do decreto vai ter que fazer outro decreto, infelizmente. E agora nós vamos para o ponto mais polêmico aqui, que é o 3723. Bom, como vocês viram, quando teve esse amontoado de decreto, isso o Onyx sabe, houve um acordo para se votar o PL. E na verdade o que a gente está vendo é o seguinte, a questão das armas está sendo usada como moeda de troca. Toda vez que tem que fazer alguma coisa, ferro nos atiradores. Ferro nos atiradores, sacrificam a gente para poder negociar as outras coisas. E aí eles ficam com aquele negócio lá e não sai. Então já ficou claro que não cumpriram, nem vão cumprir acordo nenhum. Então editam a porcaria do novo decreto arrumando essas merdas, tá? Agora nós vamos na tramitação do 3723. Cara, se você olhar a pauta dessa semana, o 3723 está atrás do incentivo das marisqueiras. Nós somos o item 10 da pauta e as marisqueiras estão no item 6, se eu não estou enganado. Então, para o Congresso Nacional é mais importante as marisqueiras do que o nosso direito à legítima defesa. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pressionar a pessoa que tirou a urgência constitucional, que participou da retirada da urgência constitucional do PL, que é salvo engano, não sei se ainda está, líder do governo na Câmara, que é a Joyce Hasselmann. Então eu vou pedir para você, todo mundo que vê esse vídeo, fazer a gentileza de fazer 3 coisas. Deixar um recado para o presidente para que ele determine que a Polícia Federal e o Exército pare de ser desarmamentista e interprete de forma correta, com uma hermenêutica pelo menos neutra, a legislação porcaria que nós temos hoje. Segundo, entrar em contato com o Onyx em todas as redes sociais do Onyx. Se ele postar uma foto lá, bom dia, não sei o que, você vai lá no bom dia e fala, ó, corrija as cagadas do decreto, tá? Ele não vai, se ele der tchau na rua, se, em vez de você, antes de você dar bom dia, você fala, corrija as cagadas do decreto, bom dia. Tá? Tem que ser esse tipo de pressão. E na Joyce, ela que tirou a urgência, ela que participou da retirada da urgência do 3723, agora ela vai ter que fazer pautar esse troço. Então, vai em todas as redes dela e fala, você é responsável pela votação do 3723.
Você é responsável pela não votação até agora do 3723, porque a gente tem que atribuir responsabilidade às pessoas. Estão ferrando a gente e a gente não está sabendo ver de onde que vem o ferrão. Então hoje, temos que apoiar o governo, é muito importante, isso, aquilo, aquilo outro. Sim, eu apoio o presidente, ele tomou uma facada por causa disso, etc e tal. Mas isso aqui não é tão impossível de resolver. Isso aqui depende deles, sim. O presidente falou que o que tiver dependendo dele, ele faria. Bom, isso aqui depende. Ele pegar e chamar os militares que estão com ele e falar: ó, pessoal, fala pro pessoal do exército começar a prestigiar os atiradores. Muita coisa disso eu não vi, gente, porque eu não posso reclamar, porque a minha região militar não tem nenhum problema desse. Na minha região militar você está conseguindo comprar arma tranquilo, na minha região militar você está conseguindo a guia de tráfego, todos esses problemas aqui na minha região militar não está tendo, mas está tendo no resto do Brasil. Então também eu queria pedir para você colocar nos comentários aqui os problemas que vocês estão tendo, para eu saber o que está acontecendo, porque muitas das coisas que o pessoal está reclamando, aqui na minha não está acontecendo. A gente tem uma relação boa, o problema daqui é que demora, mas demora no Brasil inteiro. De resto, a coisa está funcionando aqui. Mas então, coloca no comentário as coisas que não estão funcionando aí na sua região. E essa questão de postura da Polícia Federal e postura do Exército, isso o presidente resolve numa telefonada. Que já não tinha nem que esse povo está fazendo isso aí. Mas enfim, o foco aqui é o seguinte: nós temos que pressionar e pressionar alguém. Para corrigir essa montoeira de coisa errada que está nos decretos, vamos cobrar do Onyx. Corrija os decretos. Se você encontrou com ele e falou bom dia, você fala: corrija os decretos, bom dia. Antes de dar bom dia, corrija o texto dos decretos, que está com muita coisa errada. Não é só isso, não. Tem muita coisa que atrapalha a vida da gente aqui. E 3723. Não adianta mais apertar o nhonho e não adianta apertar também o leite lá, eu ia falar ninho, é muita sacanagem, mas enfim, o leite, porque ele diz que a parte dele ele já fez, então ele não vai articular para pautar isso aqui. E o nhonho muito menos. Então nós vamos em cima da pessoa que se diz líder do governo, que ajudou a tirar de pauta. A gente não sabe porquê, mas as informações que nós temos foi ela que participou disso aqui, ela que ligou do Bolsonaro para tirar da urgência constitucional. Então, todo mundo entrando nos perfis da Joyce, cobrando a responsabilidade dela no 3723. Não votou por sua causa, vai ter que ser votado por sua causa. Então a senhora articula aí, usa a sua influência de líder para pegar e pautar esse trem aqui, porque senão nós vamos ficar esperando votar o troço das marisqueiras e nós não vamos ver o nosso. Vocês desculpem às vezes de eu sair do foco aí, o troço do novo acabou tirando um pouco a paciência aqui, eu fiquei sem ver esses negócios, mas é isso. Em última análise, gente, nós vamos pegar e passar um pente fino em todos os decretos e vocês vão me informar das posturas das regiões militares aí nos comentários. O que tiver sendo agido contra a lei, ou fora da lei, ou além da lei, nós vamos judicializar. Agora vai ser assim. E o que tiver sendo feito de problema com a lei, nós vamos cobrar a responsabilidade do Onyx. Se o texto tiver bosta, nós vamos cobrar a responsabilidade do Onyx. E a votação, nós vamos cobrar a responsabilidade da Joyce. Então, estamos combinados assim. O que tiver de postura fora ou aquém da lei, vocês vão me avisar que nós vamos judicializar essa porcaria aí. Agora, o que tiver de erro da lei, nós vamos cobrar dos decretos, nós vamos cobrar do Onyx, que ele que está participando da redação desse troço e vai ter que corrigir. E o 3723 nós vamos cobrar da Joyce, que foi ela que participou da retirada da urgência constitucional. Estamos combinados? Até lá nós vamos se conversando. Eu estou pensando em criar um sistema para poder fazer uma atuação judicial mais forte em relação a isso. Vamos ver como é que evolui essa ideia. Até lá eu conto com vocês. Desculpa se o vídeo está meio enrolado e que eu realmente estou bem aborrecido com esse troço. Peço desculpa por ter deixado passar esse troço do artigo 3º do 9846 para os CACs. Mas agora eu vou passar um pente fino nessa decretaiada aí e eu quero o alô de vocês aqui embaixo sobre o que estão fazendo que é contra a lei ou além da lei aí na região de vocês ou na Polícia Federal de vocês. Agora nós vamos pro pau. Forte abraço.